Oi, pessoal. Hoje eu vou gravar a correção das atividades para vocês, tá? Para dar uma explicada também, porque tem um pessoal que tá com folhas da apostila faltando, tá? Quem não tem a página 80 e 81 de matemática, utiliza as fotos que eu enviei para estar fazendo, coloca o número da página no caderno, o número da questão e põe só a resposta, tá? Que aí depois a gente vai ver qual é o problema da apostila de vocês e vai estar aí recolocando as folhas que faltam. Qualquer coisa vocês só passam a limpo, tá bom? Então vamos corrigir as atividades de hoje. Hoje eu trouxe para vocês, tá? Mais um gênero textual, que é a reportagem. E aqui nesse textinho eu explico algumas características da reportagem, que é um texto jornalístico, que ele traz informações, é veiculado em jornais, revistas, na televisão, na rádio. Ele pode ser descritivo, ele pode ser uma narrativa, é escrito em terceira pessoa, né? Ele, né? No caso, o texto de hoje é o Brasil, seria ele ou o país, tá? E aqui as principais características, tem título, o foco costuma ser político, social, econômico, tem uma linguagem simples, tá? Um discurso direto e indireto, é um texto objetivo, tá? E a gente sempre tem o autor que fez aquele texto, né? Porque a pessoa leva os créditos pela redação do texto, tá? Então vamos para a atividade na apostila, na página 24 até a página 29. Aqui na página 24, a gente tinha dois textos, né? Na página 24 e 25. Um era Brasil, país do futebol, que é uma reportagem sobre o Brasil, tá? E depois a gente tinha um textinho que lembrava mais uma música, um poema que também falava do Brasil, para ser comparado com esse texto aí, que é uma reportagem. Então, nesse primeiro texto, quem leu verificou que ele fala não só do futebol, embora o título seja País do Futebol, ele traz informações sobre os estados, os distritos, as cidades, tá? Ele também fala sobre a parte da fauna e da flora, né, que são os animais, as espécies de animais brasileiros e as espécies de plantas também. Ele fala das praias e aí sim ele fala do futebol, tá? Sobre a Copa do Mundo de 2014, que o Brasil estava se preparando para receber essa Copa, preparando os estádios, tá? Mas muito além dessa informação sobre o futebol, o texto falava bastante sobre a parte geográfica, tá? Sobre a parte também aí de ciência, sobre as espécies. Chegou a citar até mesmo o projeto Tamar, tá? Sobre a proteção das tartarugas. E aqui ele tem um resumo dos dados que foram mostrados no texto, né? Sobre a área do Brasil, a população, número de municípios. Aqui, os dados sobre o futebol, tá? O tanto de clubes, o tanto de jogadores, os árbitros, tá? E as competições que tem por ano. E aqui o número de municípios que eu destaquei, porque vai ter uma questão especificamente sobre essa quantidade, tá? Então aqui tinha um mapinha com todos os estados brasileiros e todos eles estão com siglas, tá? Olha só o nosso estado aqui de São Paulo, tá? SP, tá bom? Então o texto 1 falava disso. O texto 2 trazia esse poema, essa musiquinha aí sobre o Brasil, mas de uma forma que exalta, né, as qualidades. Ele chega a citar as coisas ruins, como a violência, a fome, os políticos, né, o desemprego, mas ele fala para a gente deixar isso de lado, esquecer um pouco e falar do carnaval, da alegria, da natureza, da beleza, né, e do calor humano, né, do brasileiro e tal. Então ele exalta as belezas, tentando aí consolar a gente apesar das tristezas, tá bom? Então é isso que fala o texto 2. Então as perguntinhas, ó. A ideia central do texto 1 é o Brasil e seus múltiplos atrativos. Por quê? Porque o Brasil, no texto 1, lá cita vários atrativos, né? Fala do futebol, mas também fala da fauna, da flora. Então, tudo que o Brasil tem de importante. Não é a letra B que fala só do futebol, porque o texto não fala só do futebol, ele fala de outras coisas também, apesar do título, tá? E também não fala só de turismo, só da biodiversidade. Ele fala de várias coisas. Então, a resposta certa da 1 é letra C.
A2. Os dois textos falam sobre o Brasil, mas apenas o segundo aborda os problemas sociais mais críticos do Brasil, fala sobre as belezas do Brasil, menciona a dimensão do país ou trata da questão da fauna e da flora brasileira. Bom, eu tinha colocado que era a letra B, mas na verdade a letra A eu coloquei errado aqui, tá? Por que a letra A? Porque os dois textos, aqui tá querendo saber o que só o segundo texto fala. O que tem no segundo texto que não tem no primeiro? Os dois textos, eles falam sobre a beleza do país, né? Os dois textos, eles têm essas três coisas. Fala da dimensão e trata da fauna e da flora, tá? Aqui no segundo texto também fala da fauna e da flora, fala do tamanho do Brasil, que é grande e tal. Mas só o segundo texto fala dos problemas sociais. E onde é que esse segundo texto vai falar dos problemas sociais? Logo no começo, tá? Ele cita aqui, ó, nessa segunda estrofe: esqueçamos por alguns instantes as maldades, violências, sequestros, fome e miséria, da política, dos políticos, do desemprego, do analfabetismo, enchentes, tragédias, acidentes. E ele coloca uma reticências porque tem mais coisas ruins. Apesar dele exaltar a beleza, né, a parte boa do Brasil, ele cita os problemas sociais. Então, a resposta certa da 2 é a letra A, aborda os problemas sociais mais críticos do Brasil, tá? O 3. Os textos 1 e 2, respectivamente, essa palavra respectivamente quer dizer nessa ordem, tá? Então, o texto 1 e o texto 2 tem a finalidade de... Então, a finalidade do texto 1 é retratar o Brasil e sua diversidade. E a do texto 2 é exaltar a parte boa do país. As outras opções, ó, A, transmitir o ensinamento. O texto 1 não está transmitindo ensinamento, ele está trazendo informações, né? Exaltar a natureza brasileira e transmitir um ensinamento? Também não. Letra D, exaltar o país e retratar a diversidade da fauna e da flora brasileiras. Então, a alternativa que mais se encaixa nos dois textos, respectivamente, é letra C, retratar o Brasil e sua diversidade, e o texto 2, exaltar o país e a parte boa dele, tá? 4. No trecho mais A ainda, a Praia da Joaquina, em Florianópolis, point do surf mundial. A palavra destacada point, o que ela quer dizer? Quer dizer que eu tenho ali um encontro de um determinado grupo de pessoas que são os surfistas, tá? As outras opções, elas estão erradas porque lá não serve para apontar quem é surfista, quem não é, né? Esse aqui é surfista, esse não serve para isso o lugar. Pontuar, eles vão ficar dando pontuação? Quando tem competição, eles dão pontuação, mas nem só por competição as pessoas fazem o surf, tá? Local de elaborar regras, também não, tá? Então, a certa é a letra A. Vários surfistas se encontram, esse determinado grupo de pessoas que são surfistas, se encontram nesse point do surf mundial, tá? O número de municípios brasileiros a gente viu ali que eu destaquei no texto, que era 5.507, então é maior que 5.000, letra C, tá? Não é menor, nem igual, nem exatamente 5.000, tá? Aqui na letra, na 6, fala pra gente apontar qual é o estado que tem como sede o projeto Tamar. O projeto Tamar tem como a sede dele fica na Bahia, tá? No estado da Bahia. Então, a das alternativas, aqui está destacando a Bahia com um xizinho, é a letra D, tá? Se a gente aproximar mais aqui, tá vendo BA? Seria aqui, tá? Então, letra D que é a resposta certa. No trecho, mistura de raças, crenças, cores e clima, essa miscigenação que nos une, nos torna mais irmãos. A palavra em destaque significa, a palavra miscigenação quer dizer mistura, tá? Então tem a ver com a mestiçagem, embora nós somos um povo miscigenado, né? Nós somos, nessa visão aqui, né? Nesse português
da atividade 7, nós somos mestiços, nós somos misturados, nós temos várias raças misturadas, não só raças como crenças, cores e o clima, tá? Então, a miscigenação, essa palavrinha é referente à mestiçagem, tá? Não é missão, nem separação, nem misticismo. 8. O trecho que contém uma ideia de tempo é A. Atualmente dividido em 26 estados, um Distrito Federal, tralalá. Por que é a letra A? Eu destaquei para vocês a palavra atualmente, tá? Quer dizer que essa palavra atualmente quer dizer hoje em dia. Essa palavra que dá a ideia de tempo para a frase, tá? Então, o trecho que contém a ideia de tempo é a letra A. Então, aqui a gente finaliza as atividades de português. Agora, a gente vai para a página 80, na atividade de matemática. Lembrando que muitos de vocês estão sem essa página, então acompanhe a atividade com a foto que eu enviei no grupo, tá? Então, aqui a gente tem essa promoção da máquina de lavar e do fogão, que no preço à vista é uma coisa e no a prazo fica mais caro. Geralmente na nossa vida é assim, você vai comprar algum produto a prazo, ele fica mais caro porque as lojas colocam juros. Se eu vou dividir para você, eu vou cobrar mais caro, tá? Então a longo prazo fica mais caro. Mas será que compensa? Não compensa? Depende se você tem dinheiro para pagar à vista ou a prazo, tá? Bom, na 1 fala que o Lucas comprou a lavadora a prazo. O preço à vista é R$ 1.099 e a prazo? A prazo é 12 vezes de R$ 95. Então, você vai multiplicar 95 vezes 12. Eu fiz a continha aqui do lado, tá? 95 vezes 12 dá R$ 1.140. Resposta certa, letra B, R$ 1.140. Na 2... fala que a Renata e o João querem comprar o fogão. E para isso eles querem saber a diferença do preço total à vista e o preço total a prazo. Para a gente saber o preço total a prazo do fogão, vocês vão multiplicar 15 vezes 35. Eu fiz a continha aqui, dá R$ 525. Então, você vai pegar o preço a prazo, que é maior, 525, e subtrair pelo preço menor, que é à vista, 525 menos 499 dá R$ 26 de diferença. Então, a diferença não é muita, né? R$ 26 a prazo e à vista, então tem uma diferença aí de R$ 26, tá? A3. Na lateral da quadra de vôlei, no setor de cadeiras numeradas, há 13 filas com 38 cadeiras cada uma. Quando aparecem essas quantidades para a gente, filas com tantas cadeiras cada uma, a gente resolve através da multiplicação. Então, vocês vão pegar a quantidade de fileiras, que são 13, e multiplicar pela quantidade de cadeiras, que são 38. Dá 494 cadeiras no total, tá? Nesse setor. Então, resposta D. Se o setor de cadeiras tivesse o dobro de filas, com o mesmo número de cadeiras em cada uma, quantas seriam as cadeiras desse setor? Então, primeira coisa, tá falando se tivesse o dobro de filas. Quantas filas são no total? A gente viu aqui na atividade 3 que são 13. Então, para eu achar o dobro é a mesma coisa que vezes 2. Eu vou pegar o 13 e multiplicar por 2, dá 26. Com esses 26, se fossem o dobro de filas com 38 cadeiras cada uma, esse 38 eu tirei da questão anterior também, tá? Então, você vai multiplicar 26 por 38 para achar quantas cadeiras teriam no total. 988 cadeiras. Para uma grande festa, seu organizador encomendou 4.200 salgadinhos a Dona Rosa. Ele quer 12 tipos diferentes com a mesma quantidade de salgadinhos. Ajude Dona Rosa a calcular a quantidade de cada tipo que ela deve fazer. Então, vocês vão pegar os 4.200 salgadinhos no total e dividir pelos 12 tipos que deveria ter para saber quantos salgadinhos de cada vai ter. Então, se são 12 sabores diferentes, coxinha, risole, quibe, bolinha de queijo, os sabores de salgadinho, né? Então, 4.200 dividido por 12 dá
350 salgadinhos de cada. Aqui na 6 a gente tem esse gráfico, tá? Fala que um bibliotecário realizou uma pesquisa com alunos do 4º ano para conhecer o hábito de leitura da turma. Então, a gente tem esse gráfico e quer saber quantos alunos participaram da pesquisa na letra A. Para eu saber quantos alunos participaram da pesquisa, eu vou somar todas as quantidades de cada torre, tá? Quantas crianças leram tudo, tá? É só vocês verem aqui, ó, 25 leram tudo, 35 leram só o começo do livro, que muita gente faz. 30 olharam só as imagens, tá? Coisa que muitos fazem também. E cerca de 5, tá? Mais ou menos 5, um pouco mais, tá? Deve ser uns 7, né? Por aí. Mas eu considerei como 5 porque não tem o valor exato aqui pra gente. Então, cerca de 5 crianças, mais ou menos, é aproximadamente, não é exato, tá? Porque o gráfico em si não é exato. Não leem livro nenhum. Então, você soma tudo. 25 mais 35 mais 30 mais 5. Dá 95 alunos no total. Então, quantos alunos participaram da pesquisa? Aproximadamente 95 alunos, né? Que deu para tirar do gráfico. Qual a diferença entre os alunos que leem o livro todo e os que leem só o começo? Então, eu vou pegar a quantidade de alunos que leem o livro todo. Quantos leem o livro todo? 25. E quantos leem só o começo? 35. Vou pegar e fazer uma conta de menos. Como que a gente calcula a diferença? Com conta de menos? 35 menos 25 dá 10 alunos. Então, a diferença é de 10 alunos. Então, assim a gente finaliza as atividades de hoje de português e matemática. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!